Olá, queridos, tudo bem? Por muitas vezes, deixamos de prestar atenção ao que as crianças dizem ou simplesmente não nos importamos. Mas, e quando uma criança diz algo extremamente bizarro, que não condiz com sua idade, ou quando falam em um tom estranho ou ameaçador? Conheçam agora 15 coisas assustadoras que algumas crianças já disseram. Uma noite, eu e uma amiga minha estávamos cuidando de seu priminho de 4 anos. Minha amiga realmente acredita nessas coisas de reencarnação e decidiu testar suas teorias em seu priminho. Ela então começou a fazer algumas perguntas à criança, que sinceramente não estava entendendo nada, até que ela perguntou: "Quem você era antes de ser você?" Ele respondeu que era um maestro e começou a gesticular como se realmente estivesse conduzindo uma orquestra. O problema é que aquele garotinho nasceu cego e não tinha como saber como eram os gestos de um maestro. Meu sobrinho costumava falar sobre uma mulher que o visitava todas as noites. Ele disse que ela se chamava Franny, que usava um vestido vermelho e que cantava para ele todas as noites, e que ela flutuava. Eu estava cuidando de Jack, um garotinho de 4 anos, quando ele virou para mim e disse que havia um homem chamado Jacob vestido com roupas de lenhador sentado ao meu lado no sofá. Ele deve ter visto o pavor no meu rosto e tentou me tranquilizar dizendo: "Não se preocupe, ele não tem braços." Uma noite, eu estava cuidando dos filhos de um amigo. O mais novo tinha em torno de 5 anos. Desenhou uma mulher pendurada no teto, olhou para mim e disse: "Ela me disse para desenhar isto. Ela está vindo atrás de você. Se esconda." Eu perdi meu namorado há alguns meses atrás, quando uma bala perdida o acertou. Alguns dias depois do ocorrido, fui visitar o priminho dele, que veio até mim enquanto eu estava chorando. Ele me perguntou o motivo de estar chorando e então eu disse a ele que eu estava triste porque havia perdido meu namorado. Ele ficou com um olhar confuso no rosto e disse: "Por quê? Ele está lá sentado na varanda da frente." Eu costumo ficar de babá para várias crianças pequenas, enquanto seus pais vão ao cinema. Uma noite, eu coloquei o mais novo, de 4 anos, na cama e voltei à sala para assistir TV até seus pais chegarem. No dia seguinte, os pais do garotinho me ligaram. De acordo com a criança, eu fiquei em pé em frente à porta do seu quarto por um longo período de tempo, o encarando e sorrindo. Eu fiquei tão confusa que não soube o que responder. Crianças pequenas sabem das coisas. Minha sobrinha tem 4 anos e ela vive falando de sua irmã mais velha. Ela vive conversando com a irmã também. Ela é só uma criança e não tem ideia de que sua mãe teve uma gravidez anterior, mas que sofreu um aborto espontâneo e perdeu o bebê. Isso me dá calafrios. Há alguns anos atrás, estava colocando a filhinha de uma amiga minha na cama, pois já estava tarde. Ela tinha em torno de 3 anos na época e não queria dormir de jeito nenhum. Ela me perguntou por que tinha que dormir e eu disse: "Porque está tarde e está na hora de garotinhas terem uma boa noite de sono." Então ela apontou para o canto do quarto e disse: "E aquela garotinha?" Não havia ninguém lá. Há 2 anos atrás, eu estava olhando meu livro do ano do ensino fundamental com a minha priminha, que na época tinha 5 anos, quando de repente ela aponta para a foto de um garoto do 2º ano e diz: "Ele se parece com o Nicholas." Quando eu perguntei quem era Nicholas, ela disse: "O garoto do meu armário." E continuou folheando o livro. Eu quase morri. Eu estava indo ao banheiro no 2º andar da casa de minha tia, quando vi minha priminha April na escada. April tinha 4 anos na época e estava bem animada. Ela estava muito ocupada fazendo caretas e caras engraçadas enquanto estava sentada nas escadas. Eu perguntei o que ela estava fazendo e April respondeu que estava imitando a senhora de tranças. Eu olhei em volta e não havia ninguém além de nós duas. Então eu perguntei onde estava a tal senhora e April apontou para um feixe de luz paralelo às escadas. Eu perguntei: "April, o que a senhora está fazendo?" E ela disse: "Fazendo caras engraçadas." Eu sorri e continuei subindo as escadas.
até que ela disse algo que me fez parar. April disse que as tranças estão em volta do pescoço dela, ela está fazendo caras engraçadas, e continuou a fazer caretas enquanto eu me dava conta de que April estava imitando a cara de alguém ofegando como se estivesse sem ar. Há alguns anos atrás, eu fiquei de babá para a filha de uma amiga minha. Eles viviam em um apartamento com uma grande porta de vidro que dava acesso ao pátio. Essa garotinha começou a andar em direção à porta e passou longos períodos observando a escuridão da noite. De repente, ela correu em minha direção, se encolheu em meus braços e disse: assustador, muito assustador. Ela não deixou que eu a colocasse no chão e insistiu que eu a segurasse e a balançasse por quase meia hora. Eventualmente, ela começou a repetir várias e várias vezes que a escuridão estava se aproximando, a escuridão estava se aproximando. Depois de colocá-lo na cama, ele disse: você sabe que eu nunca matei ninguém. Eles não tinham que ter arrancado meu braço, mas o chão estava coberto de sangue. Minha teoria é de que ele é a reencarnação de um soldado da Primeira Guerra Mundial. Eu estava fazendo cafuné no filho de 3 anos de um amigo, quando de repente ele disse: eu prometo que não vou mastigar seus ossos, eu prometo. Eu estava cuidando de um priminho que mora em Montana uma noite, e ele começou a falar sobre o homem assustador que morava no quarto do pai e da mãe dele. Eu cometi o erro de perguntar como o homem assustador era, e ele disse: ele não tem rosto. Eu costumava ficar de babá para uma garotinha chamada Sarah, que adorava quando eu cuidava dela. Eu sei disso porque a mãe dela costumava me contar como Sarah insistia que deveriam me chamar no lugar de qualquer outra babá. Mas Sarah deu um passo adiante numa noite e disse: quando você morrer, eu quero colocá-la num pote de vidro para assim ficar com você e poder olhá-la para sempre. E aí, gostou do vídeo? Avalie aqui embaixo. No canal também fiz um vídeo falando de coisas estranhas que filhos disseram aos seus pais. Inscreva-se se você é novo por aqui. Até a próxima. Obrigado.